O que é felicidade para você? Você já parou para se fazer essa pergunta alguma vez? Nós, quando nos perguntamos pela primeira vez o que é felicidade, a gente se surpreendeu. E a surpresa foi tão grande que nós não conseguíamos responder uma pergunta aparentemente tão simples. Mesmo assim, a gente tentou. Olhou para trás, revisitou o nosso passado, tentou encontrar nele memórias que nos mostrassem que sim, que a gente era feliz. Mas, na verdade, o que a gente encontrou quando a gente olhou para trás foi uma vida extremamente acelerada, estressante, onde tudo que a gente fazia era prioridade, menos as nossas próprias escolhas. Foi assim, em 2015, quando nós nos perguntamos pela primeira vez o que é felicidade, que a gente descobriu que não éramos felizes. A gente sentia que a vida estava acelerada demais, como se a gente estivesse correndo uma maratona, a maratona da vida. Nessa maratona, todo mundo corre olhando sempre para frente, e às vezes para o lado, só para não perder de vista aquele grupo que a gente quer pertencer. Mas a verdade é que a gente não consegue parar para fazer nenhuma pergunta, porque se você para questionar qualquer coisa, alguém vem e te ultrapassa, e ninguém quer ficar para trás. A gente passa por diversos momentos da nossa vida. A gente começa a estudar, a gente passa pela faculdade, as pressões sociais de formar uma família, o casamento, o mercado de trabalho, e a gente segue correndo sempre em frente. Nós corremos essa maratona por mais de 25 anos, sem nunca ter a menor ideia qual era o destino final, para onde a gente estava indo, por quais lugares a gente ia passar, o que a gente ia ver, e mesmo assim a gente corria. Nos pequenos momentos de parada, quando a gente concluía uma etapa e havia uma celebração, a gente até via alguns rostos felizes ao nosso redor, mas nós, sinceramente, nunca sentimos aquela verdadeira felicidade, aquele sentimento de preenchimento, sabe? E aí, mesmo assim, quando a gente estava tentando ainda descansar e recuperar o fôlego, vinha aquela multidão nos empurrando novamente. Era hora de voltar a correr. Chegou um determinado momento que a gente não tinha mais energia para seguir a maratona. E se a gente não tinha mais energia e ela não nos trazia prazer, para que continuar? Para que continuar correndo uma maratona que não faz sentido para a gente? Mas se essa não é a minha maratona, qual é a minha maratona? Qual é o meu caminho? Como eu faço para ser feliz? Várias perguntas surgiram, e no meio de tantas perguntas, uma dúvida maior. Será que em outras cidades, outros estados, quem sabe até em outros países, as pessoas também se questionavam a respeito disso? Como as pessoas viviam a felicidade? Para a gente só havia uma forma de descobrir tudo isso, saindo da nossa bolha. A gente precisava conhecer pessoas e histórias para tentar traduzir um pouco da felicidade. E foi assim que o projeto Mundo 360 surgiu, uma expedição de volta ao mundo de carro, com o intuito de estudar e conhecer como as pessoas vivem a felicidade pelo mundo. Pela primeira vez na vida, a gente construía algo que realmente fazia o nosso coração vibrar. E nós construímos esse projeto do zero. A gente colocou no papel tudo o que era necessário para percorrer os 5 continentes de carro em busca de histórias. A gente queria percorrer o interior dos países. A gente queria conhecer pessoas que viviam vidas completamente diferentes das nossas. A gente queria aprender com essas pessoas o que era a felicidade, estudar a relação delas com a felicidade. Foram 4 anos planejando esse projeto e reunindo todos os recursos necessários para tirar ele do papel. Nós compramos um carro, transformamos esse carro em uma casa. Uma casa pequena, de 3 metros quadrados, mas que tinha tudo que a gente precisava. A gente apelidou esse carro casa de Afonsinho. O Afonsinho, ele foi o primeiro passo concreto na direção desse nosso projeto. Ele marcou a transição da nossa vida tradicional para uma vida nômade em busca da felicidade. Em junho de 2019, finalmente o sonho saiu do papel e a gente começou a correr a nossa própria maratona. E o Afonsinho ia guiar a gente ao longo desse caminho. A gente tinha muitas perguntas, a gente queria muitas respostas. E assim a gente saiu para a estrada acelerado. A gente queria responder todas essas respostas o mais rápido possível. E a gente acelerou tanto, que com 30 dias de viagem, o carro quebrou pela primeira vez.
E para a gente parecia não fazer sentido nenhum, porque foram 4 anos de preparação tão intensa, como é que o carro ia quebrar com 30 dias? A gente gastou muita energia, muito dinheiro e muito tempo, mas a gente virou a página e decidiu seguir em frente. Afinal, era o começo da maratona. A gente caiu na estrada de novo, acelerou, porque afinal agora a gente tinha 2 semanas de atraso, era preciso acelerar. A gente acelerou mais uma vez, acelerou tanto, que com 60 dias de viagem, 30 dias depois, o carro quebrou pela 2ª vez. E dessa vez a gente foi obrigado a parar, olhar para dentro e refletir. Será que o problema era o carro? Ou será que o problema éramos nós? A gente correu por tantos anos uma maratona que não era nossa, e agora que a gente corria a nossa maratona, a gente carregava os vícios do passado. Foi nesse momento que a gente entendeu que muito mais importante que a vida que a gente leva é a forma como a gente leva a vida. A gente percebeu que era preciso desacelerar, e a gente queria se conectar com as pessoas de uma forma genuína. E para que haja conexão, é preciso tempo. Imagine você que uma pessoa te aborda na rua e te pergunta o que é felicidade, como você enxerga a vida, ou se você é feliz. Dificilmente você ia abrir o seu coração para essa pessoa, porque não existe conexão. A partir do momento que a gente começou a passar mais tempo nos lugares em que a gente viveu experiências de imersão com essas pessoas, e a gente se sentia confortável em abrir o nosso coração para elas, elas nos retribuíam, também abrindo o coração delas com a gente. E aí a gente passou a aprender de verdade quais eram as relações que elas tinham com a felicidade. A partir daí, tudo mudou. Depois de mais de 3 anos de expedição, 1.095 dias de histórias, mais de 65.000 quilômetros percorridos e centenas de pessoas entrevistadas, a gente processou todos os dados coletados ao longo desse tempo e as primeiras respostas nos surpreenderam. 80% das pessoas que a gente entrevistou não sabiam responder claramente o que era felicidade para elas. Além disso, a grande maioria dessas pessoas afirmou nunca ter pensado nisso antes. E para a gente, aquilo chamava muita atenção. Mesmo assim, a gente seguiu entrevistando essas pessoas e tentando, de alguma forma, extrair maneiras que elas viviam a felicidade. E, através dessas respostas, a gente conseguiu encontrar 3 características, 3 perspectivas, 3 formas com as quais essas pessoas vivem a felicidade delas no dia a dia. A primeira perspectiva nós chamamos de condicional. O estado de felicidade condicional é um estado em que depende de um acontecimento ou de uma condição específica. Esse estado ele tem curta duração e ele possui a característica de altos e baixos. Imagine, por exemplo, que você considera uma condição de felicidade a conquista da casa própria. Uma vez que você conquista, você vive um pico de felicidade. Mas se você não conquista, você vive um período de baixo. E você segue lá até que essa condição seja atendida ou que uma nova condição passe a fazer sentido na sua vida. A segunda perspectiva nós chamamos de construtiva. A jornada da felicidade construtiva ela está super conectada com o autoconhecimento, protagonismo da sua própria vida e a busca por sonhos. As pessoas que vivem a felicidade construtiva, elas vivem um período de transformação. Elas ainda não vivem a vida dos seus sonhos, mas elas acreditam que o que elas fazem hoje está ajudando elas a chegar no futuro que elas almejam. Por conta disso, esse estado de felicidade tem uma maior duração. A terceira perspectiva nós chamamos de transcendente. Esse é o estado de felicidade mais maduro que nós encontramos até agora. A felicidade que transcende, ela faz parte da vida das pessoas que estão plenamente satisfeitas com a vida que elas levam hoje. Essas pessoas têm um forte senso de propósito. Isso significa que elas já impactam outras pessoas ao longo da jornada delas. Quando surge uma dificuldade pelo caminho, algum obstáculo, essas pessoas elas conseguem manter o seu estado de felicidade, porque elas já possuem um senso amplo de significado da própria vida. Por conta disso, a felicidade que transcende é uma felicidade constante. Olha que interessante como várias áreas da nossa vida influenciam a forma como nós enxergamos a nossa perspectiva de felicidade.
Eu preciso entender quais são os meus objetivos e o que me faz bem na minha relação com a minha profissão, com a minha família, com os meus hobbies, com a minha saúde, para que eu possa me desenvolver na direção certa para mim. Se eu não faço isso, eu entro no automático. E quando eu estou no automático, eu sou mais um correndo aquela maratona maluca que não valoriza o que eu valorizo. Ela só valoriza quem corre mais rápido. Toda vez que aparece um guru falando que para ser feliz é preciso meditar, praticar yoga, ou ditando regras de um único caminho que oferece felicidade para mais de 7 bilhões de pessoas pelo mundo, a gente percebe o quanto nós nos distanciamos da nossa voz interior ao longo da maratona da vida. Infelizmente, nós não somos preparados para buscar as nossas vocações, para buscar o nosso lugar no mundo. A gente só é preparado para correr. Em junho desse ano, do ano de 2022, a nossa expedição completou 3 anos de estrada e o nosso projeto completou 7 anos. A gente já conseguia ver e sentir como a nossa maratona reagia no nosso dia a dia. Sem dúvida nenhuma, a gente vivia o nosso pico, o nosso momento mais feliz dentro dessa jornada. E foi exatamente nesse momento, no momento mais feliz, que a gente sofreu o maior golpe. Quando a gente dirigia pela Rota 66 nos Estados Unidos, a gente sofreu um acidente. Um caminhão nos atingiu a mais de 120 km por hora e nos empurrou por alguns metros até o acostamento. Foram segundos intensos que a gente só conseguiu medir o tamanho do estrago quando a gente desceu para olhar e ver tudo o que havia acontecido. A parte traseira, as laterais, o chassi, a parte interna, a casa, nossas roupas, absolutamente tudo havia sido danificado. Muito além do dano material, a gente via a nossa maratona sendo interrompida, em questão de segundos. A gente via a materialização do nosso sonho sendo tirada das nossas mãos. Infelizmente, no dia 29 de junho, foi o último dia que a gente teve a companhia do Afonsinho na estrada e a gente se despediu dele. Desde então, ele ficou para trás e a gente segue a busca da felicidade sozinhos. De uma hora para outra, a gente não tinha mais casa, a gente não tinha mais carro, a gente não tinha mais planos, a gente não tinha para onde ir nem o que fazer. E, em paralelo a isso, a gente precisava lidar com as burocracias, os processos e as leis de um país que a gente ainda estava conhecendo. Foi muito difícil passar por tudo isso, e algo que nos ajudou a confortar era o nosso apego às memórias felizes que a gente tinha construído ao longo dos últimos anos. Eu lembro que um dia a gente estava sentados juntos, folheando as páginas do nosso livro, um livro que a gente escreveu em 2021, que conta a primeira etapa dessa nossa jornada, do Brasil até a Guatemala. E, sem querer, a gente abriu em uma página e demos de cara com uma frase que nós mesmos escrevemos, que dizia: "Quando fecha-se uma porta, abre-se uma janela. Todo fim é um novo começo." Nesse momento, a gente entendeu que era preciso colocar em prática aquilo que a gente havia escrito alguns anos atrás. Foi no momento mais difícil, mais escuro, que a gente precisava encontrar uma alternativa para seguir em frente. A gente precisava abrir uma janela. Foi revivendo o passado, recordando as nossas memórias, que pouco a pouco a felicidade foi se sobrepondo à tristeza. Pouco a pouco a gente entendeu que a nossa felicidade ela não era mais condicionada a nada. Que a nossa maratona hoje, a maratona que a gente construiu, nos tornou protagonista das nossas próprias vidas. A gente entendeu nesse momento que a felicidade, quando ela se sobrepôs à dor, que a nossa felicidade era uma felicidade que transcende. No momento mais triste, a gente percebeu que a nossa história era uma história muito feliz. E que se a gente sofreu um acidente enquanto a gente dirigia o nosso carro pelo mundo, foi porque, em primeiro lugar, a gente decidiu sair de casa e ir percorrer o mundo, buscar respostas, construir algo que fazia sentido para a nossa vida. Muitas vezes a gente fica preso nessa maratona que suga toda a nossa energia. E mesmo com vontade de sair, a gente tem medo de perder aquele posto que a gente já alcançou com tanto esforço, né? Mas a verdade é que a gente esquece de se perguntar se aquele prêmio que todo mundo está buscando é o prêmio que você também busca para a sua vida. Porque, afinal, de que vale ser campeão de uma corrida que não significa nada para você? A gente aprendeu que a felicidade que dura, que transcende,
não é sobre a ausência de dor, mas sim sobre a presença de sentido, propósito e coragem. Ser uma pessoa feliz não significa sorrir a todo momento. Sentir a dor também faz parte, mas não faz sentido deixar que a dor tome conta, porque ela é somente uma parte do processo, ela não é o fim. Se hoje você corre uma maratona que não é sua, se hoje você sente que a sua felicidade está condicionada a recompensas momentâneas, a gente te convida a fazer uma pausa. Recupere o ar, olhe para o lado, questione, se questione. Só existe uma maratona que vale a pena ser corrida, e é a da estrada para a sua felicidade. Obrigada. Obrigado.